Estou esperando o Daniel me dar um toque para a gente começar. Muito bem, irmãos, vamos começar a nossa aula. Vamos começar, abre em Mateus capítulo 5 e vamos ler os versículos 13 a 16. É o final da primeira parte desse discurso de Jesus, que é chamado de Sermão do Monte ou Sermão das Bem-aventuranças. Mateus 5, do 13 ao 16. Podemos ler juntos? Vamos todos juntos? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o fechamento a primeira ideia que Jesus coloca no início do Sermão do Monte e acaba mostrando qual é o objetivo de nós aplicarmos, desenvolvermos as bem-aventuranças. Na semana passada, a minha ideia era aqui apenas mostrar quais são as bem-aventuranças, qual o significado delas e a importância dela para nós. Hoje a gente vai, então, complementar esse estudo, qual é o efeito disso em nós, em cada um de nós. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, e que eu acabei não falando na aula passada, é o que significa essa mudança de pensamento. Nós não somos assim. O ser humano não é do jeito que as bem-aventuranças estão mostrando. Nós não somos mansos, nós não somos justos, nós não somos pacificadores, nós não somos, por natureza, humildes. Então Jesus está dizendo que a gente tem que ser uma coisa que a gente não é. E essa mudança, né, do que nós éramos para o que nós somos e devemos ser, a palavra utilizada no grego é metanoia, é uma mudança radical. Você vai dar um giro de 180 graus no seu pensamento, na sua estrutura de pensamento, na sua cosmovisão, a maneira como você enxerga os seus relacionamentos, a maneira como você enxerga o seu dinheiro, os seus bens, as suas posses, como você enxerga a sua capacidade de progredir ou o poder que você tem em algum tipo de área. Então a metanoia, ela é uma mudança essencial. E essa mudança que Jesus está dizendo não é uma mudança intelectual. É uma mudança espiritual. A mudança é lá internamente, é dentro de nós. E esse arrependimento leva a uma reinterpretação da vida. Então é o que nós temos que ser. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar a respeito quando a gente lê as bem-aventuranças é se a gente lê as bem-aventuranças e a gente dá um susto. Se você lê a bem-aventurança e isso não te dá um susto, você não fica assim meio preocupado,
dizendo: opa, peraí, como é que é o negócio? Se isso não acontece, é porque você não entendeu a bem-aventurança. Se você lê a bem-aventurança e você não toma um susto, é porque você acha que você é humilde, você acha que você é manso, você acha que você é pacificador, você se acha. A verdade é essa, você está se achando. Então, ao lermos a bem-aventurança, isso tem que criar um impacto. E a gente tem que se perguntar: opa, há um caminho a ser percorrido, há um caminho que deve ser mudado. Então nós vamos agora para o significado do bem-aventurado. O bem-aventurado, ele aparece, por exemplo, no Salmo 1, que é a bem-aventurado. E nós vemos o bem-aventurado no Novo Testamento, que é no Sermão do Monte. Então nós temos em hebraico, a palavra é asherei. Asherei significa alguém não é só feliz. Na verdade, o asherei diz assim: você é feliz porque você é muito abençoado. Você tem Deus te abençoa muito. É essa a ideia de bem-aventurado. É que você esteja em comunhão com Deus e que você está seguindo no caminho de Deus. Então Deus te dá uma bênção, e essa bênção não é material, é uma bênção espiritual. É um equilíbrio, é uma maneira tranquila de viver, porque você sabe que Deus cuida de você. Então o asherei tem essa ideia, que é a mesma ideia que está no grego, que é makarios. Então é feliz e bendito recebedor privilegiado do favor divino. Então a gente tem que entender que quando Jesus está dizendo que bem-aventurado quem está nessa condição, está dizendo que ele está no caminho certo, ele está no lugar certo. Eu tive algumas palestras, alguns estudos com um pastor chamado Ari Veloso. Ele era pastor da Igreja Batista do Morumbi, e ele falava assim: você tem que estar no lugar certo, no lugar onde cai a bênção de Deus. Mas você não é para você só estar no lugar onde cai a bênção de Deus. Você tem que tirar o guarda-chuva de cima da cabeça para deixar a bênção cair. Então você pode estar na igreja, você pode estar lendo a Bíblia, mas você tem que tirar o guarda-chuva, você tem que ser humilde, você tem que saber que você depende de Deus. E é necessário que a gente pense nisso quando a gente lê as bem-aventuranças. Isso tem que levar a gente a um novo pensamento, a uma maneira de nos vermos de uma maneira diferente. Então essas bem-aventuranças, elas estão ligadas não à nossa religião. As bem-aventuranças estão ligadas à nossa espiritualidade. Então nós não estamos querendo aplicar as bem-aventuranças em nossa vida, porque a religião diz: se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não fizer isso, vai vir aí o gafanhoto e vai acabar com tudo. Você vai perder as suas coisas. Não. Você vai aplicar as bem-aventuranças porque você quer estar com aquele que é o teu Salvador. Então essas bem-aventuranças, elas estão ligadas ao nosso espírito. Por isso que é desafiador. Por isso que é desafiador. E essa mudança, a maneira como nós nos submetemos a humilhar-nos diante de Deus, é por amor. Amor a Deus, por nós sabermos quem Ele é, sabermos o que Ele faz e confiar nele.
Então a aplicação que a gente faz por meio de Cristo, por meio da palavra, no nosso espírito, nós fazemos isso por amor. Não fazemos isso porque a religião está pedindo, ou porque alguém na escola dominical, em algum culto, pregou sobre isso e disse que isso a gente tem que fazer, e se não fizer a gente vai sofrer algum castigo. Não, porque a religião ela é normalmente pesada, e normalmente a religião é brava, né? E Jesus, em Mateus 11, de 28 a 30, ele fala bem ao contrário. Ele disse: aprendei de mim, porque sou manso, e o meu fardo é leve. Então a gente vai olhar a bem-aventurança, vai tomar um susto, né? Opa, eu estou longe desse negócio aqui, eu tenho que mexer na estrutura do meu pensamento, a maneira como eu estou vendo as coisas tem que ser mudada. Mas eu vou fazer isso em amor, e Jesus vai fazer isso em nós em amor. Jesus não vai olhar para nós e falar: ó, ok, você não é manso, pá, vai pegar a sua moleira. Não, né? Jesus ele é manso, ele vai tratar em amor. Essa é a realidade dessa bem-aventurança. Então a mudança, ela é interna, ela não é um ritual, ela não é um rito da igreja, ela não é um ritual que você vai fazer, não é algo que você vai fazer externamente, isso é algo que você vai fazer internamente. Como? Pela palavra, por meio de Jesus, em oração, em comunhão com Deus, clamando a Deus mudança de vida, em oração. E nós temos que pedir essa mudança para o nosso próprio bem. Essa espiritualidade é estabelecida pela palavra, só que é assim: para que você esteja adequado a essas bem-aventuranças, isso equivale a uma reeducação, né? Acho que todos aqui já ouviram falar sobre reeducação alimentar, reeducação física, de exercício. Na verdade, o que Jesus está propondo aqui no Sermão do Monte é uma reeducação. Olha, você é desse jeito, você sempre foi desse jeito, mas agora vamos começar um trabalho. E esse trabalho eu vou te reeducar para que você consiga ser uma pessoa feliz, para que você seja uma pessoa abençoada, para que você seja uma pessoa melhor. Para quem? Para você, para as pessoas que estão perto de você, para as pessoas que estão mais ao longe de você, para que o relacionamento aconteça harmoniosamente, que você seja mais paciente, que você coloque em ordem o seu mundo interior. Às vezes a gente tem o nosso mundo exterior muito organizado, né? É interessante como tem gente que é tudo organizadinho, né? Você vai na casa da pessoa, está tudo no lugar certo e tal, né? A mesa de trabalho da pessoa tudo arrumadinha, tal, limpinha, tudo colocado, não tem nada espalhado, não tem um papel, né? E ela consegue organizar o seu mundo exterior, mas o seu mundo interior às vezes é uma bela bagunça, né? Ela ainda não sabe como reagir, como agir, ela ainda não conseguiu se equilibrar mentalmente, emocionalmente, né? Ela ainda tem uma série de atitudes que a descontrolam, que a desequilibram. Então o que Jesus está propondo aqui é uma reeducação. Vamos imaginar isso. Jesus vai pegar você e falar assim: bom, vamos lá, agora você vai fazer isso. Ah, Jesus, mas isso, opa, olha, vamos reeducar, vamos cuidar.
vão mudar essa maneira de você agir, vão mudar essa perspectiva que você tem, vão mudar essa maneira de falar. E Jesus vai fazendo isso, mas irmãos, ela vai fazendo isso em amor, isso vai fazendo em oração, em que você, em solitude. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala, dá instruções sobre oração, e ele fala que você tem que estar em solitude, né? Eu até falei do livro Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior semana passada. Aí eu fui procurar o nome do autor, ele se chama Gordon MacDonald. Então Gordon MacDonald, ele escreveu um livro, Ponha em Ordem o Seu Mundo Interior, né? E ele fala que você tem que ter um jardim de oração, onde você possa, em oração, falar com Deus. Jesus fala, né? Você quer orar para Deus e está com algum problema? Você vai aonde? No seu quarto, fecha a porta, e o seu pai, que vê em secreto, vai te escutar e vai te abençoar. Por que tem que ir no quarto? Por que eu tenho que ficar isolado? É porque você vai falar com Deus coisas que você não fala para ninguém. Como é que você vai falar as coisas que você não fala para ninguém na igreja? O pastor chega e fala assim: Samuel, ora aí. Vamos orar agradecendo a Deus e pedindo as bênçãos de Deus, e vamos pedir perdão pelos pecados. Vocês acham que eu vou falar dos meus pecados aqui na frente de todo mundo? Eu não, né? Nunca vi ninguém fazer isso. Nunca vi alguém levantar e falar: olha, Senhor, olha a burrada que eu fiz essa semana, olha a idiotice, esse pecadão que eu fiz com a pessoa. Ninguém fala isso, né? E se começar a falar, a gente já leva, vamos internar, porque tem alguma coisa fora do eixo, né? Então, mas no quarto, sozinho, eu posso falar para Deus coisas que estão no meu coração e que eu preciso pôr para fora. E quando eu coloco para fora, aí eu começo a reeducação, porque Deus fala com a gente. E quando eu coloco isso para fora, Deus, por meio de Jesus, em amor, com paciência, vai começar a modificar a minha maneira de ser. Então tem que ser em solitude, né? Tem oração que você faz em público? Tem oração que você vai fazer perto de outras pessoas? Tem, na hora da refeição, você vai fazer oração. Mas tem coisa que você só quer falar para Deus, né? Acho que sou só eu aqui, né? Mas eu não sei se tem mais alguém aqui, mas eu tenho coisa que eu só falo para Deus, né? Não vou falar para mais ninguém, nem para o pastor. O pastor vem: Samuel, fala aí como é que é o negócio. Não, senhor, né? Só falo com Deus. Por isso que eu tenho que estar no quarto, por isso que eu tenho que fechar a porta. Por quê? Porque quando eu for falar isso, eu não vou levar a minha esposa, não vou levar os filhos, não vou levar os netos, não vou levar o amigo para falar essas coisas, né? Então, é uma reeducação que a gente faz em oração, pela palavra de Deus, modificando aquilo que está dentro de nós. E isso é um trabalho que não vai acontecer assim: o Samuel falou, ensinou domingo passado, esse domingo, segunda-feira eu sou a maior bem-aventurança aqui. Não é assim. Se você já é, amém, agradeça a Deus. Se você ainda não é como eu, então não vai ser segunda-feira que você ainda vai ser a melhor pessoa do mundo, né? Então isso tem que acontecer lá dentro, vai aparecer lá dentro, porque vai exprimir uma mudança muito grande e muito completa. É o que hoje, a palavrinha, há uns tempos atrás, a palavrinha da moda era holístico, né? Então, mudança holística, qualidade holística, visão holística e tal. Então é mais ou menos isso que Jesus está colocando aqui. É uma mudança inteira. Vai atingir todas as suas áreas, a maneira como você utiliza a sua mente, como vai mudar o seu espírito, como é que vai mudar a maneira como você conhece Deus,
vai mudar como você lida com os seus bens materiais. É uma mudança completa, por isso às vezes assusta, né? É uma mudança que vai acontecer. Agora, outra coisa muito importante nas bem-aventuranças é que essas virtudes, elas, na verdade, elas não devem acontecer na vida da gente uma, por unidade. Hoje eu estou manso. Mas eu não estou pacificador. Hoje eu estou humilde. Mas eu não estou muito afim de brigar por justiça. Não é assim. Como é holística, nós temos que ser uma bem-aventurança. É ser uma bem-aventurança. É por isso que quando a gente lê a bem-aventurança, a gente tem que tomar um susto. Se a gente não toma um susto, é porque a gente não entendeu a bem-aventurança. Porque nós temos que ser isso de uma maneira total. Não é uma por uma. Hoje eu vou ser assim, hoje eu vou melhorar nisso, hoje eu vou melhorar naquilo. Não. Você tem que ser uma bem-aventurança. É muito parecido com o amor, né? Por exemplo, o amor é um mandamento, não é? A gente sempre escuta isso, que é um mandamento. Jesus falou, né? Isso também assusta. Como é que ele falou? Quem lembra? Ninguém. Novo, fala um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo. Novo mandamento vos dou. Isso. Assim como eu vos amei. Olha o peso desse negócio. Não é amar o outro do jeito que eu quero amar. Não é amar o outro do jeito que todo mundo pensa que é amar. Tem que amar como eu vos amei. Isso aí é um peso grande. Agora é um mandamento, né? Aí você fala, bom, é um mandamento, eu vou amar. Eu vou amar e tal. Eu vou amar, mas eu não quero amar. Ele mandou eu amar, mas eu não quero amar. Aquele cara, né, quando eu era moleque, estragou minha vida. Mas Deus disse que eu tenho que amar. Então não é um mandamento, eu vou amar. Na verdade isso não funciona. Por que não funciona? Porque eu não quero amar. Eu estou fingindo que amo. E aí eu caio no amor comportamental. Você não ama, mas se comporte como se você amasse. Sorria, alegre-se, né? Fica perto, esquece, tem que esquecer, e aí ajusta e tal. Lá dentro o negócio está um rebuliço, mas por dentro você está legal, né? Aí você não ama na verdade, porque você está sendo um comportamento amoroso. Mas no fundo você não está amando coisa nenhuma. E tem o amor, que é o amor sentimental, né? Eu vou criar um sentimento. Então nenhuma dessas três coisas resolve o mandamento amar uns aos outros, como eu vos amei. Por quê? Porque você tem que ser amor. Você tem que ser amor. Você vai amar porque isso está dentro de você, na sua espiritualidade. Você não é porque você está obedecendo simplesmente, não é porque você está se comportando. Você é amor. O tempo todo, completamente, é amor. Eu não sei se eu consegui passar isso ou se tem um ponto de interrogação flutuando aí. Não sei se eu consegui passar essa ideia. Mas as bem-aventuranças, você tem que ser uma bem-aventurança. Não é num dia você é uma bem-aventurança e não é a outra. Você tem que se comportar o tempo todo internamente. Isso é uma coisa que jorra de dentro
para fora. Então as bem-aventuranças, elas têm que ser colocadas em prática, e elas têm que ser colocadas em prática por amor. Não só porque Jesus mandou, ou porque é assim que a sociedade gosta que você se comporte, ou porque você acha, teve um filósofo ou alguém na televisão disse que é assim que a gente tem que ser. Não. Você tem que ser, isso tem que fazer parte da sua vida. Isso tem que ser algo que você acerta com Deus em oração, por meio de Jesus e por meio da palavra. Então as bem-aventuranças é uma coisa muito maior do que a gente pode pensar. E isso tem que fazer parte da nossa vida cotidiana. Não é no fim de semana, né? Com a família, não vai fazer isso só quando tem festa, quando tem um motivo, que é um aniversário ou qualquer coisa assim. Tem que ser cotidiano. É fácil? Claro que não é. Mas a gente tem que lutar, porque a nossa luta é espiritual, e isso tem que acontecer dentro de nós, no nosso espírito. Muito bem, não sei se alguém tem alguma pergunta, não sei se eu consegui passar essas ideias aqui. Diga. A Lina e a Vanilde. Vamos lá, a Lina em ordem alfabética. A Lina primeiro, diga. É que quando você ama obrigado a amar, na verdade você não está amando. Você está se comportando adequadamente. Todo mundo vai achar você uma pessoa amável, maravilhosa, mas no fundo não é. Então, isso tem que vir brotar com um trabalho de Jesus mudar o nosso coração, mudar o nosso espírito. É uma coisa muito mais profunda do que a gente imagina. Amor como mandamento, a gente até faz isso. Mas isso no fundo não é amor, né? No fundo. Tem amor aí, tem, porque você está se esforçando para se comportar bem na frente de alguém que não é amável, né? Porque tem gente que não é amável, né? Eu não sei se só eu que tenho amigos que alguns não são amáveis. Se vocês têm, né? Vocês estão bem-vindos ao clube, né? Tem pessoas que não são amáveis, tem pessoas que não são gostáveis, né? Então você vai se comportando bem, mas no fundo você não está em relação àquela pessoa clamando a Deus para que Deus mude esse coração e fazer isso por amor àquela pessoa, né? Não sei se eu consegui passar. Vanilde. Isso.
Sim. Uhum. Sim. Bem-aventurado. Uhum. Isso. Uhum. Eu queria fazer uma colocação que eu acho que é importante a gente estar consciente de que não só o amor, mas todo o fruto do Espírito Santo em nossa vida é uma consequência direta da ação do Espírito Santo mesmo, próprio, em nossa vida. Então a consequência da ação de Deus no nosso coração é as bem-aventuranças. É o fruto do Espírito que é gerado em nós através da ação direta de Deus. Então isso é importante a gente ter consciência, não é nosso. Aí eu tenho que dar fruto. Não. Você vai ser um objeto através do qual o Espírito Santo de Deus vai fazer em você a mudança. Então é esperado, é uma consequência. Se você realmente tem Jesus, a bem-aventurança é uma consequência natural da vida cristã. Sim. Certo? A bem-aventurança é quando você entende o que é a bem-aventurança e em oração você pede para que Deus vá aplicando essa bem-aventurança, essas virtudes, você automaticamente você mostra quais são os frutos desse arrependimento. Então os frutos são dados em função da mudança que você tem no seu espírito. É algo do seu espírito, não é algo intelectual só, é do seu espírito, é dentro de você, né? E aí tem os frutos do espírito. Na apostila da semana passada eu coloquei lá alguns textos da Bíblia que tem as listinhas, tem várias tabelinhas, né? Paulo gostava muito de fazer tabelinha, né? Então tem algumas lá, inclusive Pedro, né? E quando a gente pega essas tabelinhas, né? Eu já tentei fazer isso, ainda não consegui, vou voltar. De você pegar essas tabelinhas e começar a fazer a relação entre uma tabelinha e outra.